Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Final de semana, que você possa ter um final de semana cheio da presença do Senhor, cheio de paz e de alegria. É o nosso desejo, é a nossa oração. Que o Senhor possa estar realizando na tua vida tudo aquilo que são os propósitos que Ele tem para fazer. Queridos, João, Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. A gente vê aqui uma atitude de Jesus que na realidade precisa ser o nosso anseio, o nosso desejo. Eu vejo aqui que muita gente, Jesus deve ter frustrado nesse momento aqui. Por quê, pastor? Porque Jesus chega no templo e uma multidão, um povo se reuniu ao redor dele. E aí eu fico pensando assim, o porquê que o povo se reuniu ao redor de Jesus, porquê que aquela turma se vai ali aonde Jesus estava e se assenta e fica em volta com a expectativa de algo. Lógico. A questão é que muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente buscar ao Senhor com uma expectativa de cura, de porta aberta, de resolver um problema que está acontecendo, e seja lá no casamento, seja na família, a vida financeira, não sei. Expectativas que nós criamos em nosso coração, e aí vamos buscar Jesus. E eu creio que aqui Jesus deve ter frustrado a expectativa de muita gente. E aí, querido, por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele se assentou e começou a ensinar. E aí que eu fico pensando, por quê? Porque tinha muita gente que foi ali que não queria aprender. Queria a porta aberta, queria uma cura, queria um milagre, queria algum outro tipo de experiência, mas não queria aprender o que Jesus tinha para ensinar. E aí, essas pessoas ficaram frustradas, as expectativas delas foram frustradas por Jesus. Talvez com você tenha sido assim, ou está acontecendo assim. De repente você está indo à igreja, buscando na igreja, está buscando a Deus do teu jeito aí, e parece que as coisas não estão acontecendo como você queria que acontecesse. E aí eu posso dizer claramente para você, Jesus está frustrando as suas expectativas. Porque na realidade o que o Senhor faz aqui é o que verdadeiramente vai trazer uma diferença para as nossas vidas. Se nós aprendermos dele, com ele, é isso que vai mudar a nossa história. Porque eu lembro quando Jesus ele foi na casa de Marta e Maria, e ele assenta ali e começa a ensinar também. E Maria se prostra aos pés de Jesus para aprender o que Jesus estava ensinando. As expectativas de Maria não foram frustradas, porque o sentimento dela era esse, de aprender o que Jesus estava ensinando. Ainda que ela tivesse tantas outras coisas para serem respondidas, para serem realizadas, ela sabia que o que iria mudar a vida dela era aprender mais de Jesus. E aí, querido, hoje muitas pessoas caminham nas igrejas, estão nas igrejas e a vida não muda. Por quê? Porque o que é essencial, essa pessoa tem desprezado, que é o ensinamento de Jesus e da sua palavra. Aí, o Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aí você entende que tem muita gente com a vida oprimida, porque ainda não conheceu. A libertação não vem através da porta que se abriu, né?
A libertação vem através da porta que você vai abrir, porque Ele está batendo na porta e quer entrar. Então a gente precisa entender isso, querido, que o povo, diz lá em Oséias, no livro de Oséias, que o povo de Deus estava sendo destruído por falta do conhecimento. E aí, se você continuar lendo, vai dizer que os sacerdotes que não estavam ensinando o povo. Mas a gente entende também que o povo talvez não tivesse o interesse de aprender a palavra. Aí a gente vê Paulo pregando para os bereanos. E a Bíblia diz que tudo que Paulo falava, os bereanos iam na palavra e consultavam para saber se tudo que Paulo estava dizendo realmente estava na palavra. Então, querido, havia um interesse daquele povo de saber quem era Jesus, de conhecer a palavra e de viver a palavra. Pode ter certeza que eles eram prósperos por conta disso, porque conheciam a palavra, conheciam a verdade, e a verdade liberta. Hoje, eu não sei o que tem te motivado vir às igrejas, ou ir às igrejas, estar na igreja, se envolver com a igreja. Eu não sei quais são as suas expectativas em Deus. E aí, talvez, querido, você esteja caminhando com a motivação errada, com as expectativas erradas. Porque a primeira coisa que Jesus faz, claro que ele sabia que todo esse povo tinha alguma coisa para ser realizada, tinha alguma expectativa no coração, claro que ele sabia disso. Claro que alguns também estavam ali por Jesus, ou só quero estar aqui para ouvir a ele. Mas tinham outros que estavam ali porque precisavam tirar alguma coisa de Jesus, receber alguma bênção, vamos dizer assim. Mas a primeira coisa que Jesus faz é sentar para ensinar aquele povo. E quando Jesus senta, eu entendo que o povo, quando chegou, alvoroçado, Jesus está aí, aquela coisa toda, Jesus se senta para dizer para eles o seguinte, ó, respira, aquieta a alma de vocês, relaxa, calma. E aí começa a ensinar aquele povo. Meu irmão, e quando Jesus disse para Marta, lá atrás quando eu falei aqui, ele disse para Marta assim, Marta, você está fadigada com muitas coisas, uma coisa só basta, filha, e Maria escolheu a melhor parte. Aí sabe o que é interessante? Que ele diz assim, e a parte que ela escolheu nunca lhe será tirada. Então o ensinamento é que vai fazer toda a diferença. Quando o diabo vier tentar contra a tua vida, o ensinamento que você recebeu e tem através da palavra é que vai repreender a fúria desse inferno. Aí você vai falar assim, está repreendido o nome de Jesus. Você pode até falar, querido. Só que quando o diabo se aproximar para tentar algo, a própria palavra que está guardada no teu coração já vai estar repreendendo toda a fúria do inferno contra a tua vida. Mas para isso, a gente precisa entender que nós precisamos ser uma igreja. E aí talvez você, pastor, eu sou igreja, mas uma igreja cheia de Deus, cheia da vontade de Deus, cheia do querer de Deus, cheia do Espírito de Deus e não cheia de expectativas humanas, aonde muitas vezes você vai ser frustrado. Se você entender que o que precisa acontecer na tua vida é o que Deus quer para você, as suas expectativas nunca serão frustradas, porque vão estar alinhadas com a vontade de Deus para a tua vida. Você possa meditar nisso, nessa palavra, leia um pouquinho João 8, o versículo 1, e busque aprender cada dia mais de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um ótimo final de semana. Fique na paz do Senhor.